continuar. Então, a gente ainda não viu os tipos de custo em si. A gente só viu que a gente tem que ter a perspectiva econômica e a perspectiva contábil. Porque, às vezes, foi até uma discussão, né, que nós tivemos na reunião do trainee, na sala de ações, né, creio que o Felipe deva lembrar, que é o que é que significa o deixar de ganhar, né? E o que é mais ônus. Se é deixar de ganhar ou se é perder. O custo de oportunidade, ou o custo implícito, ele está relacionado ao deixar de ganhar. Então, se você ganha 5 mil reais por mês, mas você poderia ganhar 10 mil reais, pode ser que você não perca nada, mas você está deixando de ganhar o dobro, certo? Então, a ideia é, na hora de entender custos, entender as outras opções. Eu já vi casos da pessoa preferir o investimento produtivo ao investimento financeiro com a alegação de que ela gera emprego direto e que, por isso, preferia assumir o custo de oportunidade, mas ela estava empregando pessoas, certo? O que é o investimento produtivo? O investimento produtivo é o investimento em empresa. Investimento financeiro é você investir o capital, né? Capital no seu aspecto fiduciário mesmo. Então, só um minutinho. Tá muito alto esse celular, minha gente. Fecha a porta. Certo? Então, considerar o custo de oportunidade, que a gente pode ter o seu entendimento tanto numa perspectiva micro como numa perspectiva macro. Aqui a gente está olhando para a empresa, então é na perspectiva micro, certo? Então, basicamente, quais são os conceitos que a gente já viu aqui? O que é lucro econômico, o que é lucro contábil, o que é que são custos, custo explícito, custo de oportunidade e custo implícito. O que é um custo? O custo é qualquer despesa com a remuneração dos insumos, né? Custo de oportunidade, vocês já sabem, é o custo com a alternativa que a gente não assume dentro de um processo decisório. Custo explícito é o custo que envolve desembolso e pagamento direto. Custo implícito é o custo que você tem com o custo de oportunidade. Basicamente, o custo implícito é um custo de oportunidade. Aliás, lucro econômico e lucro contábil a gente ainda não viu, mas eu já posso adiantar. Lucro contábil é quando você considera, para saber qual é o seu lucro, só as despesas que você pagou. Lucro econômico é quando você considera as despesas que você pagou e o que você deveria ganhar e não está ganhando, como dedução, certo? Então, eu pago aluguel, eu pago salário, eu pago energia elétrica e eu poderia estar ganhando 5% a mais. Você coloca isso como custo. Aí isso vai deduzir o seu lucro, certo? O lucro contábil, em geral, ele é maior do que o lucro econômico, porque ele não deduz os custos de oportunidade. Então, agora a gente vai fazer verificar algumas evidências empíricas e exemplos práticos para que a gente possa se direcionar ao entendimento do custo fixo e do custo variável, certo? Custo fixo, custo variável, exatamente. Custo médio, custo marginal. Então, o que foi que eu separei aqui? Eu separei um exemplo de uma empresa hipotética que é uma empresa em que o que dela é um serviço.
certo? O que é um serviço? Qual é o serviço? Serviço de tatuagem, certo? Suponha que a tatuadora é Eduarda, certo? Eduarda tem um que é prestação de serviço como tatuadora. Eduarda, se você for evangélica e isso daí for alguma coisa que for ruim para você, você me fala que eu troco o exemplo, certo? Sem problema. Porque às vezes a pessoa não gosta, né, que faça conexão com... Então, Eduarda faz tatuagem. Eu também tenho. Não dá pra ver não, que meu braço é torto. Dá. Ai, que ótimo. Eu vou fazer outra quando eu tiver com tempo. Adoro. Por mim fazia todo mês. Pronto. Aí, vamos lá. O que é o custo fixo de Eduarda? Aluguel. Tem imposto que é fixo, tem imposto que é variável, certo? Mas aqui a gente botou como exemplo custo fixo, imposto, água, luz, telefone e internet. Hoje telefone menos, mais internet, certo? Basicamente, você gosta também, Beatriz? Beatriz também quer ser a empresária de tudo. Beatriz já está achando ruim porque ela era dona do cupcake e já não é a tatuadora. Não se preocupe não, Beatriz. Eu só não boto você para a tatuadora do próximo exemplo, porque eu vou colocar a Luísa que chegou depois. Ó, empresas diferentes têm estruturas de custo diferentes, certo? O que é um custo fixo? Vou fazer aqui de rosa, de roxo. Custo fixo é o custo que independe do volume produzido. Custo fixo é o custo que independe do volume produzido. Se Eduarda faz uma tatuagem por dia ou 10, o aluguel dela é maior ou menor? Não. Eu não tenho, tô com tempo mesmo, minha gente. Mas eu não faço tatuagem cara não, e o meu tatuador mais novo, mais recente, né, ele tem preços muito bons, assim. E eu gosto. Minha mãe detesta, mas eu adoro tatuagem. Tenho vários. Então, vamos lá. O que é custo fixo? É o custo que não depende da produção, certo? Eduarda vai pagar mais ou menos internet se ela tatuar mais ou menos pessoas? Não. Então, todo custo que não se modifica junto com a produção é fixo, certo? O nome já ajuda. Custo fixo é o custo invariante. Invariante com o quê? Com o quê? O que é esse quê? Volume de produção. No caso de Eduarda, número de tatuagens que Eduarda vai fazer, certo? Então, aqui a gente tem um outro exemplo, né? De outras despesas fixas. Isso aqui foi uma informação real que eu peguei num site. A fonte está aqui embaixo, certo? Então, bom, esses são os custos fixos de Eduardo. Suponha que Eduardo contrata a Aloísio para fazer tatuagem. Olha aqui as tatuagens que a Aloísio está fazendo. Certo? A Aloísio fala para Eduardo, olha, eu estou precisando, né, de um trabalho. A Eduardo, faz 2 tatuagens aí no próximo cliente. Aí, né, Eduardo fez essa primeira e a segunda. Quais são os custos variáveis? Tubo de tinta. Ficou feia essa, né, minha gente? Não gostei, não. Tinha umas piores, viu? Mas eu peguei essas para pegar mais leve. Por que tubo de tinta é um custo variável? Porque enquanto o custo fixo ele não depende do volume produzido, o custo variável é o custo que depende do volume produzido. Se Aloísio fosse fazer só essa tatuagem de baixo, ele ia gastar um número X de tubos de tinta. Para fazer a de baixo e a de cima, né? Vamos supor que a Aloísio fez uma promoção. 2 tatuagens com promoção de tanto. Então, ele vai gastar mais tubos de tinta.
Como o tubo de tinta para o tatuador vai variar com a quantidade de tatuagens que ele faz, é por definição um custo variável, certo? Agulha. Graças a Deus, a agulha é um custo variável. Se a agulha fosse custo fixo, eu já tinha morrido de infecção e Eduarda também. Ai, Jesus, olha a qualidade de cliente. Ó, você já tem um cliente, viu, Aloysio? Que é Everton aí quer fazer essas tatuagens aí. Eu vou supor que as tatuagens que prestam é as que Eduarda estão fazendo, né? Porque essa daí tá péssima. Biqueira, né? Também é variável. Folha, aquele stencil que ele faz o desenho, né? Minha gente, está horrível. Mas isso é a variável preferência, viu, Everton? Eu respeito. Eu tô criticando só para ser chata. Isso aqui não é a restrição orçamentária. O que está definindo com que Everton goste dessa tatuagem medonha é a variável preferência. Então, o que é que explica a preferência? Não nos interessa, ele gosta. Eu não queria. Quem fizesse uma tatuagem dessa comigo, o sangue ia dar na canela, porque a pessoa ia ter que pagar as sessões de laser para tirar esse diabo do meu corpo. Então, vamos lá. Rolo de papel toalha, tudo isso são despesas variáveis, certo? Então, qual é a diferença de custo fixo para custo variável? Vamos para a nossa listinha aqui. Custo fixo é o custo que independe do volume produzido. Custo fixo é o custo que não depende da produção. A empresa paga a mesma coisa produzindo mais ou menos, certo? O que é custo variável? Custo variável é o custo, né, que vai ser maior ou menor, como o próprio nome diz, vai variar conforme o volume da produção. Quanto mais essa empresa produzir, maior é o custo dela. Quanto menos ela produzir, menor é o custo dela, certo? Então a gente já conseguiu ver tudo isso aqui, ó. Então nós temos aqui, né, a gente não colocou aqui mão de obra, mas mão de obra é fixo ou variável, minha gente? Salário. Desculpem, mão de obra não, mão de obra é insumo. Salário é fixo ou variável? Vou tentar me esconder aqui atrás dos cabelos para vocês poderem responder sem que eu bote uma cara de que olha, que ótimo. Porque depende, João. Se o salário for por tatuagem produzida, aí a pessoa vai ter uma diferença de recebimento do salário. Isso. Mas se for prefixado, então... Salário, minha gente, na teoria da firma, de modo geral, ele considera como variável. Por quê? Porque considera que quanto mais o trabalhador tiver que produzir, né, isso vai aumentar o trabalho e como ele ganha por hora, aí é bem o desenho que o João colocou, certo? Só que a gente pode ver isso de uma maneira mais realista, considerando que pode sim ter um salário fixo, que eu acredito que foi o pensamento que o Elion e o Gustavo tiveram. Por exemplo, a recepcionista desse estúdio é um custo fixo, certo? A recepcionista é um custo fixo. Como assim, Everton? Como assim nas lojas de roupa? Você está falando quanto mais vender, mais ganha? Tem um gatinho aqui, minha gente. Esse barulho, vocês não veem. Ah, sim, sim. Entendi. É isso mesmo, certo? Então, via de regra, a gente vai tratar como variável, mas de uma maneira mais real. É fixo ou variável? Depende. Nesse tipo de função, ela tende a ser mais fixa. Desculpem, mais variável, certo? Porque imagina o seguinte. Imagine que Eduarda pede pro o tatuador que ela vai contratar, que pode ser o Aloysio.
Olha, você ganha por tatuagem feita, ou você ganha fixo. Uma coisa é fazer essa tatuagem desse desenho aqui. Outra coisa é fazer esse gato no Everton, que era a única pessoa no planeta que ia querer essa tatuagem. Isso aí qualquer menino faz. Com uma agulha, risca a pessoa todinha, pronto, tá feita. E eu não entendi, Eurico, como assim, em termos capitalistas? Desenvolve para que eu possa compreender e te responder, por favor. Que a gente está falando de desenho de empresa, certo? Não de estrutura de mercado. Não de desenho de economia de mercado ou tal, mas fale, para que eu possa compreender. Não, mas deixa eu colocar o que eu acho que você pensou em dizer, certo? Aí você me confirma. Você está dizendo que o trabalhador, num desenho de uma economia capitalista, por não ser detentor dos meios de produção, ele recebe X por jornada, independente do que produza. Logo, o salário dele seria fixo, é isso? Certo. Mas vamos tentar pensar mais uma vez em termos mais realistas, certo? Tem muita empresa, até empresa de produção de fluxo, como empresas de calçado, empresas de roupa, que o que é que eles fazem? Eles dão bônus. Às vezes esses bônus são folgas, às vezes esse bônus é alguma coisa em dinheiro, às vezes é cesta básica. Por quê? Porque a gente não viu que quanto mais você acrescenta trabalhador, o rendimento de cada trabalhador cai. Se o espaço físico, por exemplo, continuar o mesmo. Então, se eu colocar uma pessoa para trabalhar aqui, ela tem um rendimento. Se eu colocar 10, o rendimento é outro, porque a pessoa pode conversar e tal. Então, o que é que as pessoas costumam fazer? Tentam alterar ou estimular a eficiência e a produtividade, dando alguma coisa a você. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Se você cumprir a meta, você ganha uma cesta básica. Essa coisa é como se fosse um salário a mais, só que não é na forma de dinheiro, não é na forma de fidúcia, é na forma de uma cesta básica, entendeu? Aí fica como variável, certo? Mas o seu desenho faz sentido, Euricos. Você só não pode colocar que um sistema de desenho econômico é assim, certo? Porque esse desenho que eu falei ainda é um desenho capitalista, né? Os trabalhadores que estão no chão de fábrica, eles não são detentores do meio de produção e ainda assim, nem que seja para estimular eficiência e produtividade, eles podem acabar ganhando mais. Logo, o salário deles seria variável, ok? Exatamente. A ideia é essa, né? Porque se eu ganhar por 8 horas, não por produção, por que eu vou fazer as coisas na pressa? Você vai lá, aperta um botão, faz um sapato, quando for no fim do expediente faz o outro par, não é? Então, estamos entendidos o que é custo fixo e o que é custo variável? Todo mundo entendeu? Ó, vocês não fiquem preocupados não, que fica parecendo que a gente tá muito rápido, mas dessa parte dos conceitos, ó, daqui a gente já viu quase tudo. Quase tudo. Só falta o médio e o total. O total é facinho demais. E vocês parecem que já viram muita coisa com o Alexandre, né? Isso está ajudando vocês a entenderem melhor o que eu falo. Esse aqui é o outro exemplo, né? Que eu deixo para vocês verificarem, inclusive, a questão dos impostos. Certo? Sei lá, o IPTU que você paga, ele não varia com a produção, mas tem custo que varia, vai variar com a produção. Não, isso aqui também, isso é um outro exemplo para a empresa de venda online. Eu coloquei 3 empresas diferentes. Um tatuador, uma empresa que vende online e uma outra empresa mais tradicional, digamos assim. Aí vocês comparem os desenhos.
Ó, estrutura de custo para a empresa que vende online, ela não tem o espaço físico para pagar, certo? Então, o que é custo total? Eu tenho aqui o custo fixo, que eu vou chamar de CF. Eu tenho aqui o custo variável, que eu vou chamar de CV. O que é o custo total? Só somar os dois, certo? Custo total é a soma do custo fixo com o custo variável. Custo total é a soma do custo fixo mais o custo variável. O que é o custo fixo? O custo que independe da produção. O que é custo variável? É o custo que depende da produção. O que é custo total? Os dois somados. Certo? Então, daqui a gente já viu quase tudo. Só falta o custo médio. Não fiquem preocupados, parecendo que vocês estão vendo um montão de coisa, certo? A gente consegue isso aqui tudo aqui numa historinha só, né? Existe uma empresa que ela tem uma determinada estrutura de custos, que são os insumos que ela precisa pagar. Essa empresa, ela tem tanto despesas fixas quanto despesas variáveis. Quando ela soma essas duas despesas, ela tem a despesa total. Tudo que ela... Como é que eu calculo o lucro dela, né? O lucro é tudo que a empresa faturar menos o que ela pagar. Então, o que é lucro? Lucro é a diferença entre receita e custo. Como é que eu vou saber o que é lucro econômico e o que é lucro contábil, então? Vai depender de como eu encaro os custos. Como eu encaro os custos. Se eu considero nessa estrutura de custo só os custos explícitos, só os custos que envolvem desembolso, eu tenho um lucro econômico. Agora, se eu vou embutir nos custos aqui, o dinheiro que eu estou deixando de ganhar, se eu pegar aquele capital e for para o mercado financeiro, por exemplo, aí eu tenho o custo implícito, e se eu deduzir o custo implícito, esse meu lucro contábil torna-se lucro econômico, certo? Então a gente consegue, ó, na mesma historinha, encaixar todos os conceitos, para vocês não acharem que tem que estar com a mão para trás. Lucro contábil é o lucro tal. Lucro econômico é isso e aquilo, certo? Tentem entender com contexto. Entendendo com contexto é mais fácil vocês assimilarem. Aí só falta isso aqui. Basicamente a gente tem 4 conceitos e os gráficos. Os gráficos de custo, né? As retas de custo, as curvas de custo. Que a gente vai ver na quarta-feira e a gente acaba tudo. Faz a revisão, vocês fazem prova. Certo? Professora, Oi, querido. o custo implícito, ele é a mesma coisa que o custo de oportunidade? Basicamente. Certo? Lembrando, Cláudio, que não necessariamente é você comparar investimento produtivo com investimento financeiro. Porque você pode ter até empresas diferentes, certo? Ou até empregos diferentes. Vamos imaginar que Eduarda está ganhando R$8.000 como tatuadora. R$8.000 como tatuadora. E ela é dona do estúdio, certo? Eduarda, para abrir esse estúdio de tatuagem, ela saiu do emprego. E ela trabalhava como diretora de creche, ganhando 10 mil. Ganhando R$10.000. Qual foi o custo de oportunidade de Eduarda de abandonar um emprego formal que ela tinha? 2 mil. Não é isso? Vocês conseguem ver? Então não é
Produtivo financeiro. Produtivo financeiro é qualquer outra opção, mas não é outra opção na vida, é outra opção dependendo daquela empresa. Porque, por exemplo, vamos supor que Eduarda, que tem tatuagem, recebeu um carão de uma mãe da creche, dizendo, eu não quero você aqui porque você é uma menina tatuada. Aí ela, dane-se, esculhambou a mãe e abriu o estúdio dela. Se ela me contasse isso, eu dizia, justo, Eduarda. Fez muito bem em esculhambar. Entendeu? Porque esses 2.000 a menos pode dar uma satisfação que ela não tinha aqui. Mas existe a perda financeira de R$2.000. Então, essa comparação, né, do custo implícito, que é o que eu estou deixando de ganhar, ela pode ser com qualquer coisa. Inclusive com um emprego formal, falando dessa perspectiva de trabalho, investimento financeiro, ou um outro emprego que fosse informal, ou um outro tipo de negócio, né? Ao invés de fazer tatuagem, ela poderia ser sócia da Beatriz no negócio do cupcake, ok? É bom sempre que a gente consiga enxergar algum. Se você não conseguir enxergar todos, enxergue algum, para você ter pelo menos consciência de quanto te custa aquela sua decisão. Então, deixa eu avançar aqui, deixa eu ver a hora. Não vai dar tempo. Então, deixa eu fazer só as equações aqui rapidinho. A gente deixa para segunda-feira só os gráficos. Então, ó, custo total é a soma do custo fixo com o custo variável. Tá aqui, ó. Custo total é o custo fixo mais o custo variável. O que é um custo médio? O que é um custo médio? Custo médio é o custo total dividido pela quantidade que você produziu. Dividido pela quantidade que produziu. Eu fiz a minha continha lá, paguei tanto de aluguel, paguei tanto a recepcionista, paguei tanto aos meus funcionários de produção, paguei aluguel, água, luz, internet, deu R$4.000. R$4.000. R$4.000 é o quê? O meu custo total. Soma do fixo mais variável. Eu produzi 100 produtos, que é igual a 100. Qual é o meu custo médio? Me digam aí, povo. Se eu tive um custo total de 4.000, produzi 100 unidades. 100 unidades de quê? Não interessa. Pode ser ventilador. Quanto é meu custo por unidade? Exatamente. Na hora que eu for colocar preço, eu já sei que quando eu diluir o custo da minha estrutura de custo, cada produto vai ter que, para cobrir os custos, ter pelo menos R$40 ali embutido. Vocês entenderam o que é o custo médio? Custo total dividido pela quantidade. Deixa eu ver a hora. Só tem 4 minutos. Eu não vou continuar. O que é que falta a gente ver para terminar e podermos fazer a prova? O que é custo marginal e os gráficos. Só. A gente termina na segunda-feira. Na quarta-feira fazemos a revisão. Na outra segunda a prova. Tudo bem? A gente também pode fazer a revisão à tarde. Da outra vez a gente tentou e não deu certo, né? Mas a gente pode tentar antes. Vai depender da disponibilidade de vocês, né? Sabendo que nós temos pessoas de turmas diferentes aqui. E só dá certo se der para todo mundo, certo? A gente também pode... A gente também pode fazer...
Faltam quantas questões, César? 4, né? A gente já viu um monte de coisa hoje, minha gente. Claramente, facilmente eu mando para vocês mais 4 questões. As questões vocês têm que me entregar até uns 3 dias antes da prova, para dar tempo os meninos corrigirem. O outro texto eu mando hoje. Dia 6, isso. Isso mesmo, Ercílio. Ok? É melhor a gente fazer se bem que fica muito para depois. Não, minha gente. Vamos fazer assim. Calma. Vamos fazer assim. Vamos considerar... Não, Aparecida. O texto é para entregar de hoje a 8. Porque eu vou passar hoje e vocês têm uma semana para fazer, tá bom, querida? Ó, vamos fazer assim. O dia 6 fica muito distante. Hoje nós terminamos essa parte. Na próxima segunda-feira a gente termina a parte de custos. Eu vou fazer a revisão à tarde. Aí eu passo para vocês o horário. Quem puder vir, vem. Quem não puder, eu envio a gravação. Aí vocês ficam me tirando dúvidas no WhatsApp. Em texto. Tenta enviar no texto que eu respondo em texto, que fica mais fácil para mim, tá bom? É melhor pra gente não chutar tão lá pra frente. Ok? Próxima segunda, terminar o assunto. Na quarta-feira, de hoje a 8, vai ser a prova de vocês. Hoje eu mando o texto. Isso, João. Isso, querido. Hoje eu mando o texto. E para não ficar confuso, né? Pelo menos tão confuso, amanhã eu mando os exercícios. Exercícios simplesinhos em relação a essas coisas que a gente viu, tá bom? Qualquer dúvida em relação aos slides, em relação à matéria, deixa eu até interromper.